Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Suzy Salmon é uma garota normal. E não é uma normalidade vazia, é aquela normalidade cheia de pequenos detalhes que fazem a gente se reconhecer nela. Suzy tem 14 anos, mora em um bairro tranquilo, estuda em uma escola comum e vive cercada por uma família que, com todos os defeitos, se ama. Ela sonha em ser escritora, gosta de observar pessoas, inventar histórias, imaginar futuros possíveis. Suzy está naquela fase em que tudo ainda está começando. O mundo parece grande demais, mas ao mesmo tempo cheio de possibilidades. Ela sente aquele frio na barriga típico da adolescência, especialmente quando pensa em Ray Singh, o garoto por quem ela começa a se interessar. Não é um romance grandioso, é tímido, cheio de olhares rápidos e silêncios constrangedores, exatamente como costuma ser nessa idade. Dentro de casa, cada membro da família Salmon tem sua própria forma de existir. O pai, Jack, é carinhoso, atento, meio atrapalhado às vezes e demonstra amor nos detalhes. Ele constrói navios dentro de garrafas, como se tentasse controlar um mundo em miniatura, talvez porque o mundo real já seja caótico demais. A mãe, Abigail, tenta manter tudo funcionando, mas carrega frustrações e um certo distanciamento emocional que já existia antes da tragédia. Lindsay, a irmã mais nova, observa tudo em silêncio, sempre atenta. E Buckley, o caçula, vive protegido pela própria imaginação. Caminhadas até a escola, conversas simples, pequenas rotinas, tudo isso serve para reforçar uma ideia muito clara. Essa vida não estava incompleta. Ela não precisava acabar para ensinar nada a ninguém. Ela simplesmente foi interrompida. É nesse cenário de aparente segurança que surge George Harvey. Ele não aparece como um vilão óbvio. Pelo contrário, ele é quieto, discreto, quase invisível. Mora perto, observa, se mistura ao bairro. E isso é o mais assustador. Nada nele chama a atenção. O filme deixa claro que o perigo nem sempre vem com sinais claros. O encontro entre Suzy e George acontece em um campo que até então não tinha nada de ameaçador. Ele se aproxima com conversa calma, usa palavras simples, cria uma sensação falsa de controle e segurança. Ele fala como um adulto que parece gentil demais, interessado demais. Suzy, jovem, educada e acostumada a confiar naquele ambiente, não vê motivo para desconfiar. E isso não é ingenuidade exagerada. É o reflexo de um mundo que encenou que aquele lugar era seguro. O momento do crime é tratado de forma seca, direta e profundamente desconfortável. O filme não explora a violência de forma gráfica, mas também não tenta suavizar o impacto emocional. Tudo acontece rápido, confuso, sufocante. Não há trilha sonora exagerada, não há glamour, apenas silêncio, medo e ruptura. E então, de repente, Suzy não está mais ali. Suzy desperta em um lugar estranho, um espaço entre a vida e a morte. Não é exatamente o céu, mas também não é a terra. É um lugar moldado pelos sentimentos dela, pelas memórias, pelos sonhos que não chegaram a acontecer. E a primeira sensação não é paz, é confusão. Suzy não entende onde está, nem porquê. Pouco a pouco ela começa a olhar para trás, vê sua casa tomada pelo silêncio, vê seus pais esperando notícias, vê a polícia investigando, fazendo perguntas, enquanto o corpo nunca é encontrado. A ausência de resposta se torna uma ferida aberta. Não existe encerramento, não existe despedida. Suzy observa tudo sem poder interferir. Ela vê seu pai começar a sentir que algo está errado, como se tivesse um pressentimento constante. Existe uma conexão silenciosa entre eles, uma sensação de que ele percebe a presença dela, mesmo sem entender. Ela tenta se manter próxima, tentando proteger, avisar, mas está presa naquele lugar intermediário. Suzy ainda está presa naquele lugar entre o céu e a terra, um espaço que reflete tudo o que ela sente, saudade, raiva, medo e um desejo enorme de justiça. Ela observa sua família tentando sobreviver à sua maneira. Nada voltou a ser como antes e nunca vai ser, mas a vida, mesmo torta, continua empurrando todos para frente. O pai, Jack, está cada vez mais consumido pela obsessão. Ele sente, lá no fundo, que George Harvey é o responsável, mesmo sem provas concretas. Essa certeza silenciosa corrói tudo ao redor. Ele se afasta emocionalmente do trabalho, da família, da própria sanidade.
A dor dele não encontra saída, porque não existe corpo, não existe verdade oficial, não existe encerramento. Enquanto isso, Lindsay, a irmã mais nova, começa a assumir um papel que nunca deveria ser dela. Ela amadurece cedo demais, observa, conecta pontos, percebe comportamentos estranhos. Lindsay se aproxima perigosamente da verdade, não por curiosidade, mas por necessidade. Ela quer proteger o pai, a família e, talvez sem perceber, honrar a irmã que se foi. Suzy acompanha tudo com um misto de esperança e frustração. Cada passo mais próximo da verdade reacende nela o desejo de justiça. Ela quer que o nome do assassino seja revelado, quer que sua família saiba o que aconteceu, quer que o mundo pare por um instante e reconheça que aquilo foi injusto. George Harvey começa a sentir o cerco se fechar, não porque a polícia seja eficiente, mas porque o acaso, o tempo e o comportamento estranho dele chamam a atenção. Ainda assim, ele continua escapando. Não existe confronto direto, não existe confissão dramática. O mal aqui é covarde, escorregadio, frustrante, como tantas vezes acontece fora da ficção. Esse é um dos pontos mais difíceis de aceitar, tanto para Suzy quanto para quem assiste. A justiça não vem de forma clara, limpa ou satisfatória. Não há aquela cena catártica em que tudo se resolve. E isso é proposital. Um olhar do paraíso não quer conforto fácil, ele quer honestidade emocional. Em paralelo, Suzy começa a perceber que sua permanência naquele entre-lugar está ligada à incapacidade de seguir em frente. Quanto mais ela se apega ao desejo de vingança, de controle, mais presa ela fica. O paraíso dela se torna instável, rachado, refletindo o conflito interno que ela carrega. O ponto de virada acontece quando Suzy entende algo profundamente doloroso. A vida da família dela não depende da resolução do crime para continuar. Eles precisam aprender a viver mesmo sem respostas. E, de certa forma, ela também. Suzy finalmente se permite sentir algo diferente da dor. Ela experimenta um instante de vida que nunca teve. Não como vingança, não como interferência, mas como despedida. É um momento breve, delicado, quase etéreo, que representa tudo o que foi tirado dela e tudo o que ela precisa deixar para trás. Ao mesmo tempo, o destino de George Harvey se resolve de uma maneira inesperada e nada gloriosa. Não é punição exemplar, não é justiça divina explícita, é algo quase banal. E isso reforça a ideia central do filme. O mal nem sempre recebe o castigo que a gente acha justo. Às vezes, ele apenas desaparece. Com o tempo, a família Salmon começa, lentamente, a se reconstruir. Não existe cura completa, mas existe adaptação. O pai encontra uma forma de respirar de novo. A mãe tenta se reconectar com o que sobrou. Lindsay segue em frente, carregando a memória da irmã como parte de quem ela é. Buckley cresce, marcado, mas vivo. E Suzy, finalmente, consegue soltar. Quando ela aceita que sua história na Terra acabou, o paraíso se transforma. O lugar deixa de ser confuso e passa a ser sereno. Não porque tudo ficou certo, mas porque ela deixou de lutar contra o inevitável. A despedida não é barulhenta, não tem discurso, não tem lágrimas exageradas, é silenciosa, bonita e profundamente triste. Suzy observa sua família uma última vez, não com desespero, mas com amor. Um amor que não prende, que não exige, que apenas deseja que eles sigam vivendo. Suzy aprende isso antes de todos. Ela entende que o amor que sente pela família não precisa se transformar em vigilância eterna, nem em sofrimento constante. Amar também é saber ir embora. Amar também é permitir que os outros sigam vivendo sem você. E essa é, talvez, a decisão mais difícil de toda a sua jornada. Quando Suzy finalmente atravessa esse limite, o filme muda de tom. O peso diminui, não porque a dor sumiu, mas porque ela foi aceita. O paraíso deixa de ser um lugar construído a partir de memórias quebradas e passa a ser um espaço de paz silenciosa. Não é euforia, não é recompensa, é descanso. Para quem assiste, fica um desconforto que não desaparece facilmente. A sensação de injustiça permanece. George Harvey não paga como gostaríamos. O sistema falha. A verdade não é dita em voz alta. E isso incomoda porque se parece demais com a realidade. O filme não oferece a ilusão de que tudo se resolve se acreditarmos forte o suficiente. Ele oferece algo mais duro. A ideia de que o mundo segue, mesmo quando é injusto. Mas também existe beleza nisso. Porque, apesar de tudo, a família Salmon continua. Eles não esquecem Suzy, nunca esqueceriam, mas aprendem a lembrar sem se destruir.
A memória dela deixa de ser apenas dor e passa a ser presença. Uma presença invisível, mas constante, que molda quem eles se tornam. Jack deixa de viver apenas para provar algo. Abigail tenta reencontrar partes de si mesma que ficaram soterradas pela culpa e pelo silêncio. Lindsay cresce carregando a força e a sensibilidade da irmã. Buckley, mesmo marcado, encontra espaço para ser criança, depois adolescente, depois adulto. A ausência de Suzy não some, mas deixa de ser o centro absoluto de tudo. E isso é o que mais dói, e ao mesmo tempo o que mais conforta, a constatação de que o mundo não para por ninguém, nem mesmo por alguém que merecia continuar vivendo. O tempo não respeita tragédias, ele apenas passa, e cabe às pessoas decidir como vão atravessá-lo. O olhar do paraíso, no fim das contas, não é um olhar de julgamento, não é um olhar que cobra justiça a qualquer custo, é um olhar de compreensão. Suzy olha para a Terra e entende que a vida é frágil, caótica e profundamente injusta, mas também cheia de pequenos momentos que ainda valem a pena. Um beijo tímido que nunca aconteceu, uma risada em família, um sonho interrompido. Tudo isso importa, mesmo quando acaba sendo demais. O filme termina deixando essa sensação estranha no peito. Tristeza, sim, mas também uma espécie de calma, como se ele dissesse, sem palavras, que sentir dor é inevitável, mas ficar preso a ela é uma escolha, mesmo que inconsciente. Seguir em frente não é trair quem se foi, é honrar. Suzy não se torna um anjo vingador, ela não se torna um símbolo de justiça, ela permanece o que sempre foi, uma garota comum, cheia de sonhos, arrancada cedo demais do mundo. E talvez seja exatamente isso que torna a história tão poderosa. Não há heroísmo na tragédia, há humanidade. Quando os créditos sobem, o silêncio que fica não é vazio, é pesado, reflexivo. É aquele tipo de silêncio que faz a gente pensar em quem ama, em como ama e em quanto tempo acha que ainda tem. Um olhar do paraíso não quer ser assistido com pressa, ele quer ser sentido, quer ficar ecoando. Porque no fundo, a pergunta que o filme deixa não é sobre o que acontece depois da morte, é sobre o que fazemos enquanto estamos aqui, e sobre como escolhemos viver depois que algo nos quebra para sempre. Suzy Salmon é uma garota normal. E não é uma normalidade vazia, é aquela normalidade cheia de pequenos detalhes que fazem a gente se reconhecer nela. Suzy tem 14 anos, mora em um bairro tranquilo, estuda em uma escola comum e vive cercada por uma família que, com todos os defeitos, se ama. Ela sonha em ser escritora, gosta de observar pessoas, inventar histórias, imaginar futuros possíveis. Suzy está naquela fase em que tudo ainda está começando. O mundo parece grande demais, mas ao mesmo tempo cheio de possibilidades. Ela sente aquele frio na barriga típico da adolescência, especialmente quando pensa em Ray Singh, o garoto por quem ela começa a se interessar. Não é um romance grandioso, é tímido, cheio de olhares rápidos e silêncios constrangedores, exatamente como costuma ser nessa idade. Dentro de casa, cada membro da família Salmon tem sua própria forma de existir. O pai, Jack, é carinhoso, atento, meio atrapalhado às vezes e demonstra amor nos detalhes. Ele constrói navios dentro de garrafas, como se tentasse controlar um mundo em miniatura, talvez porque o mundo real já seja caótico demais. A mãe, Abigail, tenta manter tudo funcionando, mas carrega frustrações e um certo distanciamento emocional que já existia antes da tragédia. Lindsay, a irmã mais nova, observa tudo em silêncio, sempre atenta. E Buckley, o caçula, vive protegido pela própria imaginação. Caminhadas até a escola, conversas simples, pequenas rotinas, tudo isso serve para reforçar uma ideia muito clara. Essa vida não estava incompleta. Ela não precisava acabar para ensinar nada a ninguém. Ela simplesmente foi interrompida. É nesse cenário de aparente segurança que surge George Harvey. Ele não aparece como um vilão óbvio. Pelo contrário, ele é quieto, discreto, quase invisível. Mora perto, observa, se mistura ao bairro. E isso é o mais assustador. Nada nele chama a atenção. O filme deixa claro que o perigo nem sempre vem com sinais claros. O encontro entre Suzy e George acontece em um campo que até então não tinha nada de ameaçador. Ele se aproxima com conversa calma, usa palavras simples, cria uma sensação falsa de controle e segurança. Ele fala como um adulto que parece gentil demais, interessado demais. Suzy, jovem, educada e acostumada a confiar naquele ambiente, não vê motivo para desconfiar. E isso não é ingenuidade exagerada,
É o reflexo de um mundo que encenou que aquele lugar era seguro. O momento do crime é tratado de forma seca, direta e profundamente desconfortável. O filme não explora a violência de forma gráfica, mas também não tenta suavizar o impacto emocional. Tudo acontece rápido, confuso, sufocante. Não há trilha sonora exagerada, não há glamour, apenas silêncio, medo e ruptura. E então, de repente, Suzy não está mais ali. Suzy desperta em um lugar estranho, um espaço entre a vida e a morte. Não é exatamente o céu, mas também não é a terra. É um lugar moldado pelos sentimentos dela, pelas memórias, pelos sonhos que não chegaram a acontecer. E a primeira sensação não é paz, é confusão. Suzy não entende onde está nem por quê. Pouco a pouco ela começa a olhar para trás, vê sua casa tomada pelo silêncio, vê seus pais esperando notícias, vê a polícia investigando, fazendo perguntas, enquanto o corpo nunca é encontrado. A ausência de resposta se torna uma ferida aberta. Não existe encerramento, não existe despedida. Suzy observa tudo sem poder interferir. Ela vê seu pai começar a sentir que algo está errado, como se tivesse um pressentimento constante. Existe uma conexão silenciosa entre eles, uma sensação de que ele percebe a presença dela, mesmo sem entender. Ela tenta se manter próxima, tentando proteger, avisar, mas está presa naquele lugar intermediário. Suzy ainda está presa naquele lugar entre o céu e a terra, um espaço que reflete tudo o que ela sente, saudade, raiva, medo e um desejo enorme de justiça. Ela observa sua família tentando sobreviver à sua maneira. Nada voltou a ser como antes e nunca vai ser, mas a vida, mesmo torta, continua empurrando todos para frente. O pai, Jack, está cada vez mais consumido pela obsessão. Ele sente, lá no fundo, que George Harvey é o responsável, mesmo sem provas concretas. Essa certeza silenciosa corrói tudo ao redor. Ele se afasta emocionalmente do trabalho, da família, da própria sanidade. A dor dele não encontra saída, porque não existe corpo, não existe verdade oficial, não existe encerramento. Enquanto isso, Lindsay, a irmã mais nova, começa a assumir um papel que nunca deveria ser dela. Ela amadurece cedo demais, observa, conecta pontos, percebe comportamentos estranhos. Lindsay se aproxima perigosamente da verdade, não por curiosidade, mas por necessidade. Ela quer proteger o pai, a família e, talvez sem perceber, honrar a irmã que se foi. Suzy acompanha tudo com um misto de esperança e frustração. Cada passo mais próximo da verdade reacende nela o desejo de justiça. Ela quer que o nome do assassino seja revelado, quer que sua família saiba o que aconteceu, quer que o mundo pare por um instante e reconheça que aquilo foi injusto. George Harvey começa a sentir o cerco se fechar, não porque a polícia seja eficiente, mas porque o acaso, o tempo e o comportamento estranho dele chamam a atenção. Ainda assim, ele continua escapando. Não existe confronto direto, não existe confissão dramática. O mal aqui é covarde, escorregadio, frustrante, como tantas vezes acontece fora da ficção. Esse é um dos pontos mais difíceis de aceitar, tanto para Suzy quanto para quem assiste. A justiça não vem de forma clara, limpa ou satisfatória. Não há aquela cena catártica em que tudo se resolve. E isso é proposital. Um olhar do paraíso não quer conforto fácil, ele quer honestidade emocional. Em paralelo, Suzy começa a perceber que sua permanência naquele entre-lugar está ligada à incapacidade de seguir em frente. Quanto mais ela se apega ao desejo de vingança, de controle, mais presa ela fica. O paraíso dela se torna instável, rachado, refletindo o conflito interno que ela carrega. O ponto de virada acontece quando Suzy entende algo profundamente doloroso. A vida da família dela não depende da resolução do crime para continuar. Eles precisam aprender a viver mesmo sem respostas. E, de certa forma, ela também. Suzy finalmente se permite sentir algo diferente da dor. Ela experimenta um instante de vida que nunca teve. Não como vingança, não como interferência, mas como despedida. É um momento breve, delicado, quase etéreo, que representa tudo o que foi tirado dela e tudo o que ela precisa deixar para trás. Ao mesmo tempo, o destino de George Harvey se resolve de uma maneira inesperada e nada gloriosa. Não é punição exemplar, não é justiça divina explícita, é algo quase banal. E isso reforça a ideia central do filme. O mal nem sempre recebe o castigo que a gente acha justo. Às vezes, ele apenas desaparece. Com o tempo, a família Salmon começa, lentamente, a se reconstruir.
Não existe cura completa, mas existe adaptação. O pai encontra uma forma de respirar de novo. A mãe tenta se reconectar com o que sobrou. Lindsay segue em frente, carregando a memória da irmã como parte de quem ela é. Buckley cresce, marcado, mas vivo. E Suzy, finalmente, consegue soltar. Quando ela aceita que sua história na Terra acabou, o paraíso se transforma. O lugar deixa de ser confuso e passa a ser sereno. Não porque tudo ficou certo, mas porque ela deixou de lutar contra o inevitável. A despedida não é barulhenta, não tem discurso, não tem lágrimas exageradas. É silenciosa, bonita e profundamente triste. Suzy observa sua família uma última vez, não com desespero, mas com amor. Um amor que não prende, que não exige, que apenas deseja que eles sigam vivendo. Suzy aprende isso antes de todos. Ela entende que o amor que sente pela família não precisa se transformar em vigilância eterna, nem em sofrimento constante. Amar também é saber ir embora. Amar também é permitir que os outros sigam vivendo sem você. E essa é, talvez, a decisão mais difícil de toda a sua jornada. Quando Suzy finalmente atravessa esse limite, o filme muda de tom. O peso diminui, não porque a dor sumiu, mas porque ela foi aceita. O paraíso deixa de ser um lugar construído a partir de memórias quebradas e passa a ser um espaço de paz silenciosa. Não é euforia, não é recompensa, é descanso. Para quem assiste, fica um desconforto que não desaparece facilmente. A sensação de injustiça permanece. George Harvey não paga como gostaríamos. O sistema falha. A verdade não é dita em voz alta. E isso incomoda porque se parece demais com a realidade. O filme não oferece a ilusão de que tudo se resolve se acreditarmos forte o suficiente. Ele oferece algo mais duro. A ideia de que o mundo segue, mesmo quando é injusto. Mas também existe beleza nisso. Porque apesar de tudo, a família Salmon continua. Eles não esquecem Suzy. Nunca esqueceriam, mas aprendem a lembrar sem se destruir. A memória dela deixa de ser apenas dor e passa a ser presença. Uma presença invisível, mas constante, que molda quem eles se tornam. Jack deixa de viver apenas para provar algo. Abigail tenta reencontrar partes de si mesma que ficaram soterradas pela culpa e pelo silêncio. Lindsay cresce carregando a força e a sensibilidade da irmã. Buckley, mesmo marcado, encontra espaço para ser criança, depois adolescente, depois adulto. A ausência de Suzy não some, mas deixa de ser o centro absoluto de tudo. E isso é o que mais dói, e ao mesmo tempo o que mais conforta, a constatação de que o mundo não para por ninguém, nem mesmo por alguém que merecia continuar vivendo. O tempo não respeita tragédias, ele apenas passa, e cabe às pessoas decidir como vão atravessá-lo. O olhar do paraíso, no fim das contas, não é um olhar de julgamento. Não é um olhar que cobra justiça a qualquer custo. É um olhar de compreensão. Suzy olha para a Terra e entende que a vida é frágil, caótica e profundamente injusta, mas também cheia de pequenos momentos que ainda valem a pena. Um beijo tímido que nunca aconteceu, uma risada em família, um sonho interrompido. Tudo isso importa, mesmo quando acaba sendo demais. O filme termina deixando essa sensação estranha no peito. Tristeza, sim, mas também uma espécie de calma, como se ele dissesse, sem palavras, que sentir dor é inevitável, mas ficar preso a ela é uma escolha, mesmo que inconsciente. Seguir em frente não é trair quem se foi, é honrar. Suzy não se torna um anjo vingador, ela não se torna um símbolo de justiça, ela permanece o que sempre foi, uma garota comum, cheia de sonhos, arrancada cedo demais do mundo. E talvez seja exatamente isso que torna a história tão poderosa. Não há heroísmo na tragédia, há humanidade. Quando os créditos sobem, o silêncio que fica não é vazio, é pesado, reflexivo. É aquele tipo de silêncio que faz a gente pensar em quem ama, em como ama e em quanto tempo acha que ainda tem. Um olhar do paraíso não quer ser assistido com pressa, ele quer ser sentido, quer ficar ecoando. Porque, no fundo, a pergunta que o filme deixa não é sobre o que acontece depois da morte, é sobre o que fazemos enquanto estamos aqui, e sobre como escolhemos viver depois que algo nos quebra para sempre. Suzy Salmon é uma garota normal. E não é uma normalidade vazia, é aquela normalidade cheia de pequenos detalhes que fazem a gente se reconhecer nela. Suzy tem 14 anos, mora em um bairro tranquilo, estuda em uma escola comum e vive cercada por uma família que, com todos os defeitos, se ama. Ela sonha em ser escritora, gosta de observar pessoas, inventar histórias, imaginar futuros possíveis. Suzy está naquela fase em que tudo ainda está começando,
O mundo parece grande demais, mas ao mesmo tempo cheio de possibilidades. Ela sente aquele frio na barriga típico da adolescência, especialmente quando pensa em Ray Singh, o garoto por quem ela começa a se interessar. Não é um romance grandioso, é tímido, cheio de olhares rápidos e silêncios constrangedores, exatamente como costuma ser nessa idade. Dentro de casa, cada membro da família Salmon tem sua própria forma de existir. O pai, Jack, é carinhoso, atento, meio atrapalhado às vezes e demonstra amor nos detalhes. Ele constrói navios dentro de garrafas, como se tentasse controlar um mundo em miniatura, talvez porque o mundo real já seja caótico demais. A mãe, Abigail, tenta manter tudo funcionando, mas carrega frustrações e um certo distanciamento emocional que já existia antes da tragédia. Lindsay, a irmã mais nova, observa tudo em silêncio, sempre atenta. E Buckley, o caçula, vive protegido pela própria imaginação. Caminhadas até a escola, conversas simples, pequenas rotinas, tudo isso serve para reforçar uma ideia muito clara. Essa vida não estava incompleta. Ela não precisava acabar para ensinar nada a ninguém. Ela simplesmente foi interrompida. É nesse cenário de aparente segurança que surge George Harvey. Ele não aparece como um vilão óbvio. Pelo contrário, ele é quieto, discreto, quase invisível. Mora perto, observa, se mistura ao bairro. E isso é o mais assustador. Nada nele chama a atenção. O filme deixa claro que o perigo nem sempre vem com sinais claros. O encontro entre Suzy e George acontece em um campo que até então não tinha nada de ameaçador. Ele se aproxima com conversa calma, usa palavras simples, cria uma sensação falsa de controle e segurança. Ele fala como um adulto que parece gentil demais, interessado demais. Suzy, jovem, educada e acostumada a confiar naquele ambiente, não vê motivo para desconfiar. E isso não é ingenuidade exagerada, é o reflexo de um mundo que encenou que aquele lugar era seguro. O momento do crime é tratado de forma seca, direta e profundamente desconfortável. O filme não explora a violência de forma gráfica, mas também não tenta suavizar o impacto emocional. Tudo acontece rápido, confuso, sufocante. Não há trilha sonora exagerada, não há glamour, apenas silêncio, medo e ruptura. E então, de repente, Suzy não está mais ali. Suzy desperta em um lugar estranho, um espaço entre a vida e a morte. Não é exatamente o céu, mas também não é a terra. É um lugar moldado pelos sentimentos dela, pelas memórias, pelos sonhos que não chegaram a acontecer. E a primeira sensação não é paz, é confusão. Suzy não entende onde está, nem por quê. Pouco a pouco ela começa a olhar para trás, vê sua casa tomada pelo silêncio, vê seus pais esperando notícias, vê a polícia investigando, fazendo perguntas, enquanto o corpo nunca é encontrado. A ausência de resposta se torna uma ferida aberta. Não existe encerramento, não existe despedida. Suzy observa tudo sem poder interferir. Ela vê seu pai começar a sentir que algo está errado, como se tivesse um pressentimento constante. Existe uma conexão silenciosa entre eles, uma sensação de que ele percebe a presença dela, mesmo sem entender. Ela tenta se manter próxima, tentando proteger, avisar, mas está presa naquele lugar intermediário. Suzy ainda está presa naquele lugar entre o céu e a terra, um espaço que reflete tudo o que ela sente: saudade, raiva, medo e um desejo enorme de justiça. Ela observa sua família tentando sobreviver à sua maneira. Nada voltou a ser como antes e nunca vai ser, mas a vida, mesmo torta, continua empurrando todos para frente. O pai, Jack, está cada vez mais consumido pela obsessão. Ele sente, lá no fundo, que George Harvey é o responsável, mesmo sem provas concretas. Essa certeza silenciosa corrói tudo ao redor. Ele se afasta emocionalmente do trabalho, da família, da própria sanidade. A dor dele não encontra saída, porque não existe corpo, não existe verdade oficial, não existe encerramento. Enquanto isso, Lindsay, a irmã mais nova, começa a assumir um papel que nunca deveria ser dela. Ela amadurece cedo demais, observa, conecta pontos, percebe comportamentos estranhos. Lindsay se aproxima perigosamente da verdade, não por curiosidade, mas por necessidade. Ela quer proteger o pai, a família e, talvez sem perceber, honrar a irmã que se foi. Suzy acompanha tudo com um misto de esperança e frustração. Cada passo mais próximo da verdade reacende nela o desejo de justiça.
Ela quer que o nome do assassino seja revelado, quer que sua família saiba o que aconteceu, quer que o mundo pare por um instante e reconheça que aquilo foi injusto. George Harvey começa a sentir o cerco se fechar, não porque a polícia seja eficiente, mas porque o acaso, o tempo e o comportamento estranho dele chamam a atenção. Ainda assim, ele continua escapando. Não existe confronto direto, não existe confissão dramática. O mal aqui é covarde, escorregadio, frustrante, como tantas vezes acontece fora da ficção. Esse é um dos pontos mais difíceis de aceitar, tanto para Suzy quanto para quem assiste. A justiça não vem de forma clara, limpa ou satisfatória. Não há aquela cena catártica em que tudo se resolve. E isso é proposital. Um olhar do paraíso não quer conforto fácil, ele quer honestidade emocional. Em paralelo, Suzy começa a perceber que sua permanência naquele entre-lugar está ligada à incapacidade de seguir em frente. Quanto mais ela se apega ao desejo de vingança, de controle, mais presa ela fica. O paraíso dela se torna instável, rachado, refletindo o conflito interno que ela carrega. O ponto de virada acontece quando Suzy entende algo profundamente doloroso. A vida da família dela não depende da resolução do crime para continuar. Eles precisam aprender a viver mesmo sem respostas. E, de certa forma, ela também. Suzy finalmente se permite sentir algo diferente da dor. Ela experimenta um instante de vida que nunca teve. Não como vingança, não como interferência, mas como despedida. É um momento breve, delicado, quase etéreo, que representa tudo o que foi tirado dela e tudo o que ela precisa deixar para trás. Ao mesmo tempo, o destino de George Harvey se resolve de uma maneira inesperada e nada gloriosa. Não é punição exemplar, não é justiça divina explícita, é algo quase banal. E isso reforça a ideia central do filme. O mal nem sempre recebe o castigo que a gente acha justo. Às vezes, ele apenas desaparece. Com o tempo, a família Salmon começa, lentamente, a se reconstruir. Não existe cura completa, mas existe adaptação. O pai encontra uma forma de respirar de novo. A mãe tenta se reconectar com o que sobrou. Lindsay segue em frente, carregando a memória da irmã como parte de quem ela é. Buckley cresce, marcado, mas vivo. E Suzy, finalmente, consegue soltar. Quando ela aceita que sua história na Terra acabou, o paraíso se transforma. O lugar deixa de ser confuso e passa a ser sereno. Não porque tudo ficou certo, mas porque ela deixou de lutar contra o inevitável. A despedida não é barulhenta, não tem discurso, não tem lágrimas exageradas. É silenciosa, bonita e profundamente triste. Suzy observa sua família uma última vez, não com desespero, mas com amor. Um amor que não prende, que não exige, que apenas deseja que eles sigam vivendo. Suzy aprende isso antes de todos. Ela entende que o amor que sente pela família não precisa se transformar em vigilância eterna, nem em sofrimento constante. Amar também é saber ir embora. Amar também é permitir que os outros sigam vivendo sem você. E essa é, talvez, a decisão mais difícil de toda a sua jornada. Quando Suzy finalmente atravessa esse limite, o filme muda de tom. O peso diminui, não porque a dor sumiu, mas porque ela foi aceita. O paraíso deixa de ser um lugar construído a partir de memórias quebradas e passa a ser um espaço de paz silenciosa. Não é euforia, não é recompensa, é descanso. Para quem assiste, fica um desconforto que não desaparece facilmente. A sensação de injustiça permanece. George Harvey não paga como gostaríamos. O sistema falha. A verdade não é dita em voz alta. E isso incomoda porque se parece demais com a realidade. O filme não oferece a ilusão de que tudo se resolve se acreditarmos forte o suficiente. Ele oferece algo mais duro, a ideia de que o mundo segue, mesmo quando é injusto. Mas também existe beleza nisso, porque apesar de tudo, a família Salmon continua. Eles não esquecem Suzy, nunca esqueceriam, mas aprendem a lembrar sem se destruir. A memória dela deixa de ser apenas dor e passa a ser presença. Uma presença invisível, mas constante, que molda quem eles se tornam. Jack deixa de viver apenas para provar algo. Abigail tenta reencontrar partes de si mesma que ficaram soterradas pela culpa e pelo silêncio. Lindsay cresce carregando a força e a sensibilidade da irmã. Buckley, mesmo marcado, encontra espaço para ser criança, depois adolescente, depois adulto. A ausência de Suzy não some, mas deixa de ser o centro absoluto de tudo. E isso é o que mais dói, e ao mesmo tempo o que mais conforta, a constatação de que o mundo não para por ninguém, nem mesmo por alguém que merecia continuar vivendo.
O tempo não respeita tragédias, ele apenas passa, e cabe às pessoas decidir como vão atravessá-lo. O olhar do paraíso, no fim das contas, não é um olhar de julgamento, não é um olhar que cobra justiça a qualquer custo, é um olhar de compreensão. Suzy olha para a Terra e entende que a vida é frágil, caótica e profundamente injusta, mas também cheia de pequenos momentos que ainda valem a pena. Um beijo tímido que nunca aconteceu, uma risada em família, um sonho interrompido. Tudo isso importa, mesmo quando acaba sendo demais. O filme termina deixando essa sensação estranha no peito. Tristeza, sim, mas também uma espécie de calma, como se ele dissesse, sem palavras, que sentir dor é inevitável, mas ficar preso a ela é uma escolha, mesmo que inconsciente. Seguir em frente não é trair quem se foi, é honrar. Suzy não se torna um anjo vingador. Ela não se torna um símbolo de justiça. Ela permanece o que sempre foi. Uma garota comum, cheia de sonhos, arrancada cedo demais do mundo. E talvez seja exatamente isso que torna a história tão poderosa. Não há heroísmo na tragédia, há humanidade. Quando os créditos sobem, o silêncio que fica não é vazio, é pesado, reflexivo. É aquele tipo de silêncio que faz a gente pensar em quem ama, em como ama e em quanto tempo acha que ainda tem. Um olhar do paraíso não quer ser assistido com pressa, ele quer ser sentido, quer ficar ecoando. Porque, no fundo, a pergunta que o filme deixa não é sobre o que acontece depois da morte, é sobre o que fazemos enquanto estamos aqui, e sobre como escolhemos viver depois que algo nos quebra para sempre. Suzy Salmon é uma garota normal. E não é uma normalidade vazia, é aquela normalidade cheia de pequenos detalhes que fazem a gente se reconhecer nela. Suzy tem 14 anos, mora em um bairro tranquilo, estuda em uma escola comum e vive cercada por uma família que, com todos os defeitos, se ama. Ela sonha em ser escritora, gosta de observar pessoas, inventar histórias, imaginar futuros possíveis. Suzy está naquela fase em que tudo ainda está começando. O mundo parece grande demais, mas ao mesmo tempo cheio de possibilidades. Ela sente aquele frio na barriga típico da adolescência, especialmente quando pensa em Ray Singh, o garoto por quem ela começa a se interessar. Não é um romance grandioso, é tímido, cheio de olhares rápidos e silêncios constrangedores, exatamente como costuma ser nessa idade. Dentro de casa, cada membro da família Salmon tem sua própria forma de existir. O pai, Jack, é carinhoso, atento, meio atrapalhado às vezes e demonstra amor nos detalhes. Ele constrói navios dentro de garrafas, como se tentasse controlar um mundo em miniatura, talvez porque o mundo real já seja caótico demais. A mãe, Abigail, tenta manter tudo funcionando, mas carrega frustrações e um certo distanciamento emocional que já existia antes da tragédia. Lindsay, a irmã mais nova, observa tudo em silêncio, sempre atenta. E Buckley, o caçula, vive protegido pela própria imaginação. Caminhadas até a escola, conversas simples, pequenas rotinas, tudo isso serve para reforçar uma ideia muito clara. Essa vida não estava incompleta. Ela não precisava acabar para ensinar nada a ninguém. Ela simplesmente foi interrompida. É nesse cenário de aparente segurança que surge George Harvey. Ele não aparece como um vilão óbvio. Pelo contrário, ele é quieto, discreto, quase invisível. Mora perto, observa, se mistura ao bairro. E isso é o mais assustador. Nada nele chama a atenção. O filme deixa claro que o perigo nem sempre vem com sinais claros. O encontro entre Suzy e George acontece em um campo que até então não tinha nada de ameaçador. Ele se aproxima com conversa calma, usa palavras simples, cria uma sensação falsa de controle e segurança. Ele fala como um adulto que parece gentil demais, interessado demais. Suzy, jovem, educada e acostumada a confiar naquele ambiente, não vê motivo para desconfiar. E isso não é ingenuidade exagerada. É o reflexo de um mundo que encenou que aquele lugar era seguro. O momento do crime é tratado de forma seca, direta e profundamente desconfortável. O filme não explora a violência de forma gráfica, mas também não tenta suavizar o impacto emocional. Tudo acontece rápido, confuso, sufocante. Não há trilha sonora exagerada, não há glamour, apenas silêncio, medo e ruptura. E então, de repente, Suzy não está mais ali. Suzy desperta em um lugar estranho, um espaço entre a vida e a morte. Não é exatamente o céu, mas também não é a terra. É um lugar moldado pelos sentimentos dela, pelas memórias, pelos sonhos que não chegaram a acontecer.
E a primeira sensação não é paz, é confusão. Suzy não entende onde está nem por quê. Pouco a pouco ela começa a olhar para trás, vê sua casa tomada pelo silêncio, vê seus pais esperando notícias, vê a polícia investigando, fazendo perguntas, enquanto o corpo nunca é encontrado. A ausência de resposta se torna uma ferida aberta. Não existe encerramento, não existe despedida. Suzy observa tudo sem poder interferir. Ela vê seu pai começar a sentir que algo está errado, como se tivesse um pressentimento constante. Existe uma conexão silenciosa entre eles, uma sensação de que ele percebe a presença dela, mesmo sem entender. Ela tenta se manter próxima, tentando proteger, avisar, mas está presa naquele lugar intermediário. Suzy ainda está presa naquele lugar entre o céu e a terra, um espaço que reflete tudo o que ela sente: saudade, raiva, medo e um desejo enorme de justiça. Ela observa sua família tentando sobreviver à sua maneira. Nada voltou a ser como antes e nunca vai ser, mas a vida, mesmo torta, continua empurrando todos para frente. O pai, Jack, está cada vez mais consumido pela obsessão. Ele sente, lá no fundo, que George Harvey é o responsável, mesmo sem provas concretas. Essa certeza silenciosa corrói tudo ao redor. Ele se afasta emocionalmente do trabalho, da família, da própria sanidade. A dor dele não encontra saída, porque não existe corpo, não existe verdade oficial, não existe encerramento. Enquanto isso, Lindsay, a irmã mais nova, começa a assumir um papel que nunca deveria ser dela. Ela amadurece cedo demais, observa, conecta pontos, percebe comportamentos estranhos. Lindsay se aproxima perigosamente da verdade, não por curiosidade, mas por necessidade. Ela quer proteger o pai, a família e, talvez sem perceber, honrar a irmã que se foi. Suzy acompanha tudo com um misto de esperança e frustração. Cada passo mais próximo da verdade reacende nela o desejo de justiça. Ela quer que o nome do assassino seja revelado, quer que sua família saiba o que aconteceu, quer que o mundo pare por um instante e reconheça que aquilo foi injusto. George Harvey começa a sentir o cerco se fechar, não porque a polícia seja eficiente, mas porque o acaso, o tempo e o comportamento estranho dele chamam a atenção. Ainda assim, ele continua escapando. Não existe confronto direto, não existe confissão dramática. O mal aqui é covarde, escorregadio, frustrante, como tantas vezes acontece fora da ficção. Esse é um dos pontos mais difíceis de aceitar, tanto para Suzy quanto para quem assiste. A justiça não vem de forma clara, limpa ou satisfatória. Não há aquela cena catártica em que tudo se resolve. E isso é proposital. Um olhar do paraíso não quer conforto fácil, ele quer honestidade emocional. Em paralelo, Suzy começa a perceber que sua permanência naquele entre-lugar está ligada à incapacidade de seguir em frente. Quanto mais ela se apega ao desejo de vingança, de controle, mais presa ela fica. O paraíso dela se torna instável, rachado, refletindo o conflito interno que ela carrega. O ponto de virada acontece quando Suzy entende algo profundamente doloroso. A vida da família dela não depende da resolução do crime para continuar. Eles precisam aprender a viver mesmo sem respostas. E, de certa forma, ela também. Suzy finalmente se permite sentir algo diferente da dor. Ela experimenta um instante de vida que nunca teve. Não como vingança, não como interferência, mas como despedida. É um momento breve, delicado, quase etéreo, que representa tudo o que foi tirado dela e tudo o que ela precisa deixar para trás. Ao mesmo tempo, o destino de George Harvey se resolve de uma maneira inesperada e nada gloriosa. Não é punição exemplar, não é justiça divina explícita, é algo quase banal. E isso reforça a ideia central do filme. O mal nem sempre recebe o castigo que a gente acha justo. Às vezes, ele apenas desaparece. Com o tempo, a família Salmon começa, lentamente, a se reconstruir. Não existe cura completa, mas existe adaptação. O pai encontra uma forma de respirar de novo. A mãe tenta se reconectar com o que sobrou. Lindsay segue em frente, carregando a memória da irmã como parte de quem ela é. Buckley cresce, marcado, mas vivo. E Suzy, finalmente, consegue soltar. Quando ela aceita que sua história na Terra acabou, o paraíso se transforma. O lugar deixa de ser confuso e passa a ser sereno. Não porque tudo ficou certo, mas porque ela deixou de lutar contra o inevitável. A despedida não é barulhenta, não tem discurso, não tem lágrimas exageradas, é silenciosa, bonita e profundamente triste. Suzy observa sua família uma última vez,
Não com desespero, mas com amor. Um amor que não prende, que não exige, que apenas deseja que eles sigam vivendo. Suzy aprende isso antes de todos. Ela entende que o amor que sente pela família não precisa se transformar em vigilância eterna, nem em sofrimento constante. Amar também é saber ir embora. Amar também é permitir que os outros sigam vivendo sem você. E essa é, talvez, a decisão mais difícil de toda a sua jornada. Quando Suzy finalmente atravessa esse limite, o filme muda de tom. O peso diminui, não porque a dor sumiu, mas porque ela foi aceita. O paraíso deixa de ser um lugar construído a partir de memórias quebradas e passa a ser um espaço de paz silenciosa. Não é euforia, não é recompensa, é descanso. Para quem assiste, fica um desconforto que não desaparece facilmente. A sensação de injustiça permanece. George Harvey não paga como gostaríamos. O sistema falha. A verdade não é dita em voz alta. E isso incomoda porque se parece demais com a realidade. O filme não oferece a ilusão de que tudo se resolve se acreditarmos forte o suficiente. Ele oferece algo mais duro, a ideia de que o mundo segue, mesmo quando é injusto. Mas também existe beleza nisso, porque apesar de tudo, a família Salmon continua. Eles não esquecem Suzy, nunca esqueceriam, mas aprendem a lembrar sem se destruir. A memória dela deixa de ser apenas dor e passa a ser presença, uma presença invisível, mas constante, que molda quem eles se tornam. Jack deixa de viver apenas para provar algo. Abigail tenta reencontrar partes de si mesma que ficaram soterradas pela culpa e pelo silêncio. Lindsay cresce carregando a força e a sensibilidade da irmã. Buckley, mesmo marcado, encontra espaço para ser criança, depois adolescente, depois adulto. A ausência de Suzy não some, mas deixa de ser o centro absoluto de tudo. E isso é o que mais dói, e ao mesmo tempo o que mais conforta, a constatação de que o mundo não para por ninguém, nem mesmo por alguém que merecia continuar vivendo. O tempo não respeita tragédias, ele apenas passa, e cabe às pessoas decidir como vão atravessá-lo. O olhar do paraíso, no fim das contas, não é um olhar de julgamento, não é um olhar que cobra justiça a qualquer custo, é um olhar de compreensão. Suzy olha para a Terra e entende que a vida é frágil, caótica e profundamente injusta, mas também cheia de pequenos momentos que ainda valem a pena. Um beijo tímido que nunca aconteceu, uma risada em família, um sonho interrompido. Tudo isso importa, mesmo quando acaba sendo demais. O filme termina deixando essa sensação estranha no peito. Tristeza, sim, mas também uma espécie de calma, como se ele dissesse, sem palavras, que sentir dor é inevitável, mas ficar preso a ela é uma escolha, mesmo que inconsciente. Seguir em frente não é trair quem se foi, é honrar. Suzy não se torna um anjo vingador. Ela não se torna um símbolo de justiça. Ela permanece o que sempre foi. Uma garota comum, cheia de sonhos, arrancada cedo demais do mundo. E talvez seja exatamente isso que torna a história tão poderosa. Não há heroísmo na tragédia, há humanidade. Quando os créditos sobem, o silêncio que fica não é vazio, é pesado, reflexivo. É aquele tipo de silêncio que faz a gente pensar em quem ama, em como ama e em quanto tempo acha que ainda tem. Um olhar do paraíso não quer ser assistido com pressa, ele quer ser sentido, quer ficar ecoando. Porque no fundo, a pergunta que o filme deixa não é sobre o que acontece depois da morte, é sobre o que fazemos enquanto estamos aqui, e sobre como escolhemos viver depois que algo nos quebra para sempre. Suzy Salmon é uma garota normal. E não é uma normalidade vazia, é aquela normalidade cheia de pequenos detalhes que fazem a gente se reconhecer nela. Suzy tem 14 anos, mora em um bairro tranquilo, estuda em uma escola comum e vive cercada por uma família que, com todos os defeitos, se ama. Ela sonha em ser escritora, gosta de observar pessoas, inventar histórias, imaginar futuros possíveis. Suzy está naquela fase em que tudo ainda está começando. O mundo parece grande demais, mas ao mesmo tempo cheio de possibilidades. Ela sente aquele frio na barriga típico da adolescência, especialmente quando pensa em Ray Singh, o garoto por quem ela começa a se interessar. Não é um romance grandioso, é tímido, cheio de olhares rápidos e silêncios constrangedores, exatamente como costuma ser nessa idade. Dentro de casa, cada membro da família Salmon tem sua própria forma de existir. O pai, Jack, é carinhoso, atento, meio atrapalhado às vezes e demonstra amor nos detalhes. Ele constrói navios dentro de garrafas, como se tentasse controlar um mundo em miniatura, talvez porque o mundo real já seja caótico demais.
A mãe, Abigail, tenta manter tudo funcionando, mas carrega frustrações e um certo distanciamento emocional que já existia antes da tragédia. Lindsay, a irmã mais nova, observa tudo em silêncio, sempre atenta. E Buckley, o caçula, vive protegido pela própria imaginação. Caminhadas até a escola, conversas simples, pequenas rotinas, tudo isso serve para reforçar uma ideia muito clara. Essa vida não estava incompleta. Ela não precisava acabar para ensinar nada a ninguém. Ela simplesmente foi interrompida. É nesse cenário de aparente segurança que surge George Harvey. Ele não aparece como um vilão óbvio. Pelo contrário, ele é quieto, discreto, quase invisível. Mora perto, observa, se mistura ao bairro. E isso é o mais assustador. Nada nele chama a atenção. O filme deixa claro que o perigo nem sempre vem com sinais claros. O encontro entre Suzy e George acontece em um campo que até então não tinha nada de ameaçador. Ele se aproxima com conversa calma, usa palavras simples, cria uma sensação falsa de controle e segurança. Ele fala como um adulto que parece gentil demais, interessado demais. Suzy, jovem, educada e acostumada a confiar naquele ambiente, não vê motivo para desconfiar. E isso não é ingenuidade exagerada, é o reflexo de um mundo que encenou que aquele lugar era seguro. O momento do crime é tratado de forma seca, direta e profundamente desconfortável. O filme não explora a violência de forma gráfica, mas também não tenta suavizar o impacto emocional. Tudo acontece rápido, confuso, sufocante. Não há trilha sonora exagerada, não há glamour, apenas silêncio, medo e ruptura. E então, de repente, Suzy não está mais ali. Suzy desperta em um lugar estranho, um espaço entre a vida e a morte. Não é exatamente o céu, mas também não é a terra. É um lugar moldado pelos sentimentos dela, pelas memórias, pelos sonhos que não chegaram a acontecer. E a primeira sensação não é paz, é confusão. Suzy não entende onde está, nem por quê. Pouco a pouco ela começa a olhar para trás, vê sua casa tomada pelo silêncio, vê seus pais esperando notícias, vê a polícia investigando, fazendo perguntas, enquanto o corpo nunca é encontrado. A ausência de resposta se torna uma ferida aberta. Não existe encerramento, não existe despedida. Suzy observa tudo sem poder interferir. Ela vê seu pai começar a sentir que algo está errado, como se tivesse um pressentimento constante. Existe uma conexão silenciosa entre eles, uma sensação de que ele percebe a presença dela, mesmo sem entender. Ela tenta se manter próxima, tentando proteger, avisar, mas está presa naquele lugar intermediário. Suzy ainda está presa naquele lugar entre o céu e a terra, um espaço que reflete tudo o que ela sente: saudade, raiva, medo e um desejo enorme de justiça. Ela observa sua família tentando sobreviver à sua maneira. Nada voltou a ser como antes e nunca vai ser, mas a vida, mesmo torta, continua empurrando todos para frente. O pai, Jack, está cada vez mais consumido pela obsessão. Ele sente, lá no fundo, que George Harvey é o responsável, mesmo sem provas concretas. Essa certeza silenciosa corrói tudo ao redor. Ele se afasta emocionalmente do trabalho, da família, da própria sanidade. A dor dele não encontra saída, porque não existe corpo, não existe verdade oficial, não existe encerramento. Enquanto isso, Lindsay, a irmã mais nova, começa a assumir um papel que nunca deveria ser dela. Ela amadurece cedo demais, observa, conecta pontos, percebe comportamentos estranhos. Lindsay se aproxima perigosamente da verdade, não por curiosidade, mas por necessidade. Ela quer proteger o pai, a família e, talvez sem perceber, honrar a irmã que se foi. Suzy acompanha tudo com um misto de esperança e frustração. Cada passo mais próximo da verdade reacende nela o desejo de justiça. Ela quer que o nome do assassino seja revelado, quer que sua família saiba o que aconteceu, quer que o mundo pare por um instante e reconheça que aquilo foi injusto. George Harvey começa a sentir o cerco se fechar, não porque a polícia seja eficiente, mas porque o acaso, o tempo e o comportamento estranho dele chamam a atenção. Ainda assim, ele continua escapando. Não existe confronto direto, não existe confissão dramática. O mal aqui é covarde, escorregadio, frustrante, como tantas vezes acontece fora da ficção. Esse é um dos pontos mais difíceis de aceitar, tanto para Suzy quanto para quem assiste. A justiça não vem de forma clara, limpa ou satisfatória. Não há aquela cena catártica em que tudo se resolve. E isso é proposital.
Um olhar do paraíso não quer conforto fácil, ele quer honestidade emocional. Em paralelo, Suzy começa a perceber que sua permanência naquele entre-lugar está ligada à incapacidade de seguir em frente. Quanto mais ela se apega ao desejo de vingança, de controle, mais presa ela fica. O paraíso dela se torna instável, rachado, refletindo o conflito interno que ela carrega. O ponto de virada acontece quando Suzy entende algo profundamente doloroso. A vida da família dela não depende da resolução do crime para continuar. Eles precisam aprender a viver mesmo sem respostas. E, de certa forma, ela também. Suzy finalmente se permite sentir algo diferente da dor. Ela experimenta um instante de vida que nunca teve. Não como vingança, não como interferência, mas como despedida. É um momento breve, delicado, quase etéreo, que representa tudo o que foi tirado dela e tudo o que ela precisa deixar para trás. Ao mesmo tempo, o destino de George Harvey se resolve de uma maneira inesperada e nada gloriosa. Não é punição exemplar, não é justiça divina explícita, é algo quase banal. E isso reforça a ideia central do filme. O mal nem sempre recebe o castigo que a gente acha justo. Às vezes, ele apenas desaparece. Com o tempo, a família Salmon começa, lentamente, a se reconstruir. Não existe cura completa, mas existe adaptação. O pai encontra uma forma de respirar de novo. A mãe tenta se reconectar com o que sobrou. Lindsay segue em frente, carregando a memória da irmã como parte de quem ela é. Buckley cresce, marcado, mas vivo. E Suzy, finalmente, consegue soltar. Quando ela aceita que sua história na Terra acabou, o paraíso se transforma. O lugar deixa de ser confuso e passa a ser sereno. Não porque tudo ficou certo, mas porque ela deixou de lutar contra o inevitável. A despedida não é barulhenta, não tem discurso, não tem lágrimas exageradas, é silenciosa, bonita e profundamente triste. Suzy observa sua família uma última vez, não com desespero, mas com amor. Um amor que não prende, que não exige, que apenas deseja que eles sigam vivendo. Suzy aprende isso antes de todos. Ela entende que o amor que sente pela família não precisa se transformar em vigilância eterna, nem em sofrimento constante. Amar também é saber ir embora. Amar também é permitir que os outros sigam vivendo sem você. E essa é, talvez, a decisão mais difícil de toda a sua jornada. Quando Suzy finalmente atravessa esse limite, o filme muda de tom. O peso diminui, não porque a dor sumiu, mas porque ela foi aceita. O paraíso deixa de ser um lugar construído a partir de memórias quebradas e passa a ser um espaço de paz silenciosa. Não é euforia, não é recompensa, é descanso. Para quem assiste, fica um desconforto que não desaparece facilmente. A sensação de injustiça permanece. George Harvey não paga como gostaríamos. O sistema falha. A verdade não é dita em voz alta. E isso incomoda porque se parece demais com a realidade. O filme não oferece a ilusão de que tudo se resolve se acreditarmos forte o suficiente. Ele oferece algo mais duro. A ideia de que o mundo segue, mesmo quando é injusto. Mas também existe beleza nisso. Porque, apesar de tudo, a família Salmon continua. Eles não esquecem Suzy, nunca esqueceriam, mas aprendem a lembrar sem se destruir. A memória dela deixa de ser apenas dor e passa a ser presença. Uma presença invisível, mas constante, que molda quem eles se tornam. Jack deixa de viver apenas para provar algo. Abigail tenta reencontrar partes de si mesma que ficaram soterradas pela culpa e pelo silêncio. Lindsay cresce carregando a força e a sensibilidade da irmã. Buckley, mesmo marcado, encontra espaço para ser criança, depois adolescente, depois adulto. A ausência de Suzy não some, mas deixa de ser o centro absoluto de tudo. E isso é o que mais dói, e ao mesmo tempo o que mais conforta, a constatação de que o mundo não para por ninguém, nem mesmo por alguém que merecia continuar vivendo. O tempo não respeita tragédias, ele apenas passa, e cabe às pessoas decidir como vão atravessá-lo. O olhar do paraíso, no fim das contas, não é um olhar de julgamento. Não é um olhar que cobra justiça a qualquer custo. É um olhar de compreensão. Suzy olha para a Terra e entende que a vida é frágil, caótica e profundamente injusta, mas também cheia de pequenos momentos que ainda valem a pena. Um beijo tímido que nunca aconteceu, uma risada em família, um sonho interrompido. Tudo isso importa, mesmo quando acaba sendo demais. O filme termina deixando essa sensação estranha no peito. Tristeza, sim, mas também uma espécie de calma, como se ele dissesse, sem palavras, que sentir dor é inevitável, mas ficar preso a ela é uma escolha,
mesmo que inconsciente. Seguir em frente não é trair quem se foi, é honrar. Suzy não se torna um anjo vingador. Ela não se torna um símbolo de justiça. Ela permanece o que sempre foi. Uma garota comum, cheia de sonhos, arrancada cedo demais do mundo. E talvez seja exatamente isso que torna a história tão poderosa. Não há heroísmo na tragédia, há humanidade. Quando os créditos sobem, o silêncio que fica não é vazio, é pesado, reflexivo. É aquele tipo de silêncio que faz a gente pensar em quem ama, em como ama e em quanto tempo acha que ainda tem. Um olhar do paraíso não quer ser assistido com pressa, ele quer ser sentido, quer ficar ecoando. Porque, no fundo, a pergunta que o filme deixa não é sobre o que acontece depois da morte, é sobre o que fazemos enquanto estamos aqui, e sobre como escolhemos viver depois que algo nos quebra para sempre. Suzy Salmon é uma garota normal. E não é uma normalidade vazia, é aquela normalidade cheia de pequenos detalhes que fazem a gente se reconhecer nela. Suzy tem 14 anos, mora em um bairro tranquilo, estuda em uma escola comum e vive cercada por uma família que, com todos os defeitos, se ama. Ela sonha em ser escritora, gosta de observar pessoas, inventar histórias, imaginar futuros possíveis. Suzy está naquela fase em que tudo ainda está começando. O mundo parece grande demais, mas ao mesmo tempo cheio de possibilidades. Ela sente aquele frio na barriga típico da adolescência, especialmente quando pensa em Ray Singh, o garoto por quem ela começa a se interessar. Não é um romance grandioso, é tímido, cheio de olhares rápidos e silêncios constrangedores, exatamente como costuma ser nessa idade. Dentro de casa, cada membro da família Salmon tem sua própria forma de existir. O pai, Jack, é carinhoso, atento, meio atrapalhado às vezes e demonstra amor nos detalhes. Ele constrói navios dentro de garrafas, como se tentasse controlar um mundo em miniatura, talvez porque o mundo real já seja caótico demais. A mãe, Abigail, tenta manter tudo funcionando, mas carrega frustrações e um certo distanciamento emocional que já existia antes da tragédia. Lindsay, a irmã mais nova, observa tudo em silêncio, sempre atenta. E Buckley, o caçula, vive protegido pela própria imaginação. Caminhadas até a escola, conversas simples, pequenas rotinas, tudo isso serve para reforçar uma ideia muito clara. Essa vida não estava incompleta. Ela não precisava acabar para ensinar nada a ninguém. Ela simplesmente foi interrompida. É nesse cenário de aparente segurança que surge George Harvey. Ele não aparece como um vilão óbvio. Pelo contrário, ele é quieto, discreto, quase invisível. Mora perto, observa, se mistura ao bairro. E isso é o mais assustador. Nada nele chama a atenção. O filme deixa claro que o perigo nem sempre vem com sinais claros. O encontro entre Suzy e George acontece em um campo que até então não tinha nada de ameaçador. Ele se aproxima com conversa calma, usa palavras simples, cria uma sensação falsa de controle e segurança. Ele fala como um adulto que parece gentil demais, interessado demais. Suzy, jovem, educada e acostumada a confiar naquele ambiente, não vê motivo para desconfiar. E isso não é ingenuidade exagerada, é o reflexo de um mundo que encenou que aquele lugar era seguro. O momento do crime é tratado de forma seca, direta e profundamente desconfortável. O filme não explora a violência de forma gráfica, mas também não tenta suavizar o impacto emocional. Tudo acontece rápido, confuso, sufocante. Não há trilha sonora exagerada, não há glamour, apenas silêncio, medo e ruptura. E então, de repente, Suzy não está mais ali. Suzy desperta em um lugar estranho, um espaço entre a vida e a morte. Não é exatamente o céu, mas também não é a terra. É um lugar moldado pelos sentimentos dela, pelas memórias, pelos sonhos que não chegaram a acontecer. E a primeira sensação não é paz, é confusão. Suzy não entende onde está, nem por quê. Pouco a pouco ela começa a olhar para trás, vê sua casa tomada pelo silêncio, vê seus pais esperando notícias, vê a polícia investigando, fazendo perguntas, enquanto o corpo nunca é encontrado. A ausência de resposta se torna uma ferida aberta. Não existe encerramento, não existe despedida. Suzy observa tudo sem poder interferir. Ela vê seu pai começar a sentir que algo está errado, como se tivesse um pressentimento constante. Existe uma conexão silenciosa entre eles, uma sensação de que ele percebe a presença dela, mesmo sem entender. Ela tenta se manter próxima, tentando proteger, avisar, mas está presa naquele lugar intermediário.
Suzy ainda está presa naquele lugar entre o céu e a terra, um espaço que reflete tudo o que ela sente: saudade, raiva, medo e um desejo enorme de justiça. Ela observa sua família tentando sobreviver à sua maneira. Nada voltou a ser como antes e nunca vai ser, mas a vida, mesmo torta, continua empurrando todos para frente. O pai, Jack, está cada vez mais consumido pela obsessão. Ele sente, lá no fundo, que George Harvey é o responsável, mesmo sem provas concretas. Essa certeza silenciosa corrói tudo ao redor. Ele se afasta emocionalmente do trabalho, da família, da própria sanidade. A dor dele não encontra saída, porque não existe corpo, não existe verdade oficial, não existe encerramento. Enquanto isso, Lindsay, a irmã mais nova, começa a assumir um papel que nunca deveria ser dela. Ela amadurece cedo demais, observa, conecta pontos, percebe comportamentos estranhos. Lindsay se aproxima perigosamente da verdade, não por curiosidade, mas por necessidade. Ela quer proteger o pai, a família e, talvez sem perceber, honrar a irmã que se foi. Suzy acompanha tudo com um misto de esperança e frustração. Cada passo mais próximo da verdade reacende nela o desejo de justiça. Ela quer que o nome do assassino seja revelado, quer que sua família saiba o que aconteceu, quer que o mundo pare por um instante e reconheça que aquilo foi injusto. George Harvey começa a sentir o cerco se fechar, não porque a polícia seja eficiente, mas porque o acaso, o tempo e o comportamento estranho dele chamam a atenção. Ainda assim, ele continua escapando. Não existe confronto direto, não existe confissão dramática. O mal aqui é covarde, escorregadio, frustrante, como tantas vezes acontece fora da ficção. Esse é um dos pontos mais difíceis de aceitar, tanto para Suzy quanto para quem assiste. A justiça não vem de forma clara, limpa ou satisfatória. Não há aquela cena catártica em que tudo se resolve. E isso é proposital. Um olhar do paraíso não quer conforto fácil, ele quer honestidade emocional. Em paralelo, Suzy começa a perceber que sua permanência naquele entre-lugar está ligada à incapacidade de seguir em frente. Quanto mais ela se apega ao desejo de vingança, de controle, mais presa ela fica. O paraíso dela se torna instável, rachado, refletindo o conflito interno que ela carrega. O ponto de virada acontece quando Suzy entende algo profundamente doloroso. A vida da família dela não depende da resolução do crime para continuar. Eles precisam aprender a viver mesmo sem respostas. E, de certa forma, ela também. Suzy finalmente se permite sentir algo diferente da dor. Ela experimenta um instante de vida que nunca teve. Não como vingança, não como interferência, mas como despedida. É um momento breve, delicado, quase etéreo, que representa tudo o que foi tirado dela e tudo o que ela precisa deixar para trás. Ao mesmo tempo, o destino de George Harvey se resolve de uma maneira inesperada e nada gloriosa. Não é punição exemplar, não é justiça divina explícita, é algo quase banal. E isso reforça a ideia central do filme. O mal nem sempre recebe o castigo que a gente acha justo. Às vezes, ele apenas desaparece. Com o tempo, a família Salmon começa, lentamente, a se reconstruir. Não existe cura completa, mas existe adaptação. O pai encontra uma forma de respirar de novo. A mãe tenta se reconectar com o que sobrou. Lindsay segue em frente, carregando a memória da irmã como parte de quem ela é. Buckley cresce, marcado, mas vivo. E Suzy, finalmente, consegue soltar. Quando ela aceita que sua história na Terra acabou, o paraíso se transforma. O lugar deixa de ser confuso e passa a ser sereno. Não porque tudo ficou certo, mas porque ela deixou de lutar contra o inevitável. A despedida não é barulhenta, não tem discurso, não tem lágrimas exageradas, é silenciosa, bonita e profundamente triste. Suzy observa sua família uma última vez, não com desespero, mas com amor. Um amor que não prende, que não exige, que apenas deseja que eles sigam vivendo. Suzy aprende isso antes de todos. Ela entende que o amor que sente pela família não precisa se transformar em vigilância eterna, nem em sofrimento constante. Amar também é saber ir embora. Amar também é permitir que os outros sigam vivendo sem você. E essa é, talvez, a decisão mais difícil de toda a sua jornada. Quando Suzy finalmente atravessa esse limite, o filme muda de tom. O peso diminui, não porque a dor sumiu, mas porque ela foi aceita. O paraíso deixa de ser um lugar construído a partir de memórias quebradas e passa a ser um espaço de paz silenciosa. Não é euforia, não é recompensa, é descanso.
Para quem assiste, fica um desconforto que não desaparece facilmente. A sensação de injustiça permanece. George Harvey não paga como gostaríamos. O sistema falha. A verdade não é dita em voz alta. E isso incomoda porque se parece demais com a realidade. O filme não oferece a ilusão de que tudo se resolve se acreditarmos forte o suficiente. Ele oferece algo mais duro. A ideia de que o mundo segue, mesmo quando é injusto. Mas também existe beleza nisso. Porque, apesar de tudo, a família Salmon continua. Eles não esquecem Suzy, nunca esqueceriam, mas aprendem a lembrar sem se destruir. A memória dela deixa de ser apenas dor e passa a ser presença. Uma presença invisível, mas constante, que molda quem eles se tornam. Jack deixa de viver apenas para provar algo. Abigail tenta reencontrar partes de si mesma que ficaram soterradas pela culpa e pelo silêncio. Lindsay cresce carregando a força e a sensibilidade da irmã. Buckley, mesmo marcado, encontra espaço para ser criança, depois adolescente, depois adulto. A ausência de Suzy não some, mas deixa de ser o centro absoluto de tudo. E isso é o que mais dói, e ao mesmo tempo o que mais conforta, a constatação de que o mundo não para por ninguém, nem mesmo por alguém que merecia continuar vivendo. O tempo não respeita tragédias, ele apenas passa, e cabe às pessoas decidir como vão atravessá-lo. O olhar do paraíso, no fim das contas, não é um olhar de julgamento. Não é um olhar que cobra justiça a qualquer custo. É um olhar de compreensão. Suzy olha para a terra e entende que a vida é frágil, caótica e profundamente injusta, mas também cheia de pequenos momentos que ainda valem a pena. Um beijo tímido que nunca aconteceu, uma risada em família, um sonho interrompido. Tudo isso importa, mesmo quando acaba sendo demais. O filme termina deixando essa sensação estranha no peito. Tristeza, sim, mas também uma espécie de calma, como se ele dissesse, sem palavras, que sentir dor é inevitável, mas ficar preso a ela é uma escolha, mesmo que inconsciente. Seguir em frente não é trair quem se foi, é honrar. Suzy não se torna um anjo vingador, ela não se torna um símbolo de justiça, ela permanece o que sempre foi, uma garota comum, cheia de sonhos, arrancada cedo demais do mundo. E talvez seja exatamente isso que torna a história tão poderosa. Não há heroísmo na tragédia, há humanidade. Quando os créditos sobem, o silêncio que fica não é vazio, é pesado, reflexivo. É aquele tipo de silêncio que faz a gente pensar em quem ama, em como ama e em quanto tempo acha que ainda tem. Um olhar do paraíso não quer ser assistido com pressa, ele quer ser sentido, quer ficar ecoando. Porque no fundo, a pergunta que o filme deixa não é sobre o que acontece depois da morte, é sobre o que fazemos enquanto estamos aqui, e sobre como escolhemos viver depois que algo nos quebra para sempre. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.